Imagine um livro. Este livro está repleto de palavras, mas ninguém na Terra consegue lê-las. Ele tem figuras de plantas, mas essas plantas não crescem em nenhum lugar do nosso planeta. Ele mostra estrelas e galáxias, mas elas não correspondem a nenhuma constelação que conhecemos. Isso não é ficção científica. Este livro é real. Ele repousa tranquilamente em uma biblioteca universitária, guardando seus segredos às 7 chaves. Por mais de um século, as mentes mais brilhantes tentaram entendê-lo. Elas falharam. Esta é a história do manuscrito Voynich, talvez o livro mais misterioso do mundo inteiro. Ele nos convida a olhar, a nos maravilhar e a questionar tudo o que pensamos saber sobre a história, a linguagem e a própria mente humana. O manuscrito é um quebra-cabeça feito de pergaminho e tinta. Cada página é um novo mistério, um novo desafio à nossa compreensão. Seu texto flui em uma escrita elegante e cheia de laços que se parece com uma língua de verdade. No entanto, ele segue regras que desafiam todos os padrões linguísticos conhecidos. É um código, uma língua perdida, ou simplesmente um monte de palavras sem sentido? As ilustrações são igualmente desconcertantes. Há desenhos de mulheres se banhando em líquidos verdes estranhos, gráficos complexos de estrelas que não existem, e raízes e folhas que parecem saídas de um pesadelo de botânico. Parece uma transmissão de outro mundo, ou talvez um mergulho profundo em uma imaginação tão estranha que beira o alienígena. O livro não nos dá respostas, ele apenas nos oferece perguntas mais profundas e irresistíveis. Pense no universo. Ele está cheio de mistérios que estamos lentamente desvendando, de buracos negros à matéria escura. O manuscrito Voynich é um mistério de um tipo diferente. É um objeto feito pelo homem, um produto da nossa própria espécie. No entanto, é tão estranho para nós quanto uma rocha de Marte. Ele desafia a própria ideia de que podemos entender nosso próprio passado. Ele nos lembra que a história não é apenas uma coleção de fatos conhecidos, é também uma paisagem de sombras, cheia de coisas que perdemos, esquecemos ou que nunca deveríamos ter entendido. O fascínio do manuscrito não está apenas em desvendá-lo, mas na jornada de tentar fazê-lo. É um testamento ao poder duradouro de um bom mistério. Este livro representa um limite fundamental do nosso conhecimento. Em uma era da informação, onde as respostas estão a apenas um clique de distância, o manuscrito Voynich se ergue como um monumento silencioso ao desconhecido. Ele não oferece dados, ele oferece maravilha. Ele não nos dá conhecimento, ele nos dá humildade. Ele nos força a enfrentar a possibilidade de que algumas coisas podem permanecer para sempre além do nosso alcance. E nisso, há um tipo especial de beleza. A jornada ao coração deste livro enigmático é uma jornada para a natureza dos próprios segredos. É uma interrogação cósmica escrita em pergaminho, esperando por uma descoberta que talvez nunca chegue. E é precisamente isso que o torna tão infinitamente fascinante. Nossa história começa não em uma tumba esquecida, mas em um colégio jesuíta perto de Roma. O ano era 1912. Um livreiro polonês-americano chamado Wilfrid Voynich estava em busca de textos históricos raros. Ele era um homem que amava o cheiro de papel velho e a emoção da descoberta. Dentro da Vila Mondragone, ele teve permissão para vasculhar baús de manuscritos antigos. Estes eram livros que o colégio esperava vender para arrecadar fundos. Voynich passou dias olhando pilhas de literatura esquecida. A maioria eram textos religiosos ou históricos, interessantes, mas não extraordinários. Ele estava procurando por algo especial, um tesouro escondido entre as pilhas de pergaminho e couro. Então, ele encontrou. Escondido em um baú empoeirado, havia um pequeno livro despretensioso. Não tinha título, autor, nem data. Quando o abriu, soube instantaneamente que era algo único. As páginas estavam cheias de uma escrita que ele nunca tinha visto antes. Era manuscrita, fluida e completamente estranha.
Ao lado das palavras estranhas, havia desenhos ainda mais estranhos. Havia plantas peculiares, figuras nuas e diagramas astronômicos que pareciam pertencer a uma realidade diferente. Voynich estava cativado. Ele sentiu a emoção elétrica que todo explorador sente ao pisar em território desconhecido. Ele havia tropeçado em um mistério que o consumiria, e gerações de estudiosos depois dele. Voynich comprou o manuscrito junto com vários outros. Ele estava convencido de que tinha em mãos uma obra de imensa importância, talvez um texto perdido do famoso filósofo do século XIII, Roger Bacon. Ele acreditava que Bacon, um homem de ciência e suposta magia, havia codificado conhecimento secreto dentro de suas páginas. Voynich passou o resto de sua vida tentando desvendar seus segredos. Ele enviou cópias das páginas para especialistas em criptografia, linguística e história. Ele esperava que alguém pudesse encontrar uma chave, uma pista, qualquer coisa que abrisse essa porta trancada. Mas todo especialista que o examinou ficou perplexo. O livro resistiu a todas as tentativas de interpretação, seus segredos trancados tão seguramente como se fossem guardados por um dragão. A própria descoberta faz parte da lenda do manuscrito. Foi encontrado em um lugar repleto de história, uma antiga residência papal com sua própria cota de segredos. O contexto de sua descoberta aumenta sua mística. Não foi desenterrado em uma escavação arqueológica formal, mas encontrado por um apaixonado caçador de livros. Isso confere à história uma qualidade romântica, quase aventureira. Wilfrid Voynich não apenas encontrou um livro, ele desencadeou um enigma no século XX. Ele deu ao mundo um quebra-cabeça que perdurou por mais de 100 anos. Um quebra-cabeça que continua a nos desafiar e fascinar. O livro se tornou seu homônimo, ligando-o para sempre ao maior mistério literário não resolvido de todos os tempos. Por muitos anos, a idade do manuscrito era tão misteriosa quanto o seu conteúdo. Seria uma falsificação moderna, criada por um trapaceiro inteligente? Ou seria um artefato genuíno, de um passado distante? Esta era uma questão crucial. Se fosse moderno, o quebra-cabeça seria encontrar o falsificador. Se fosse antigo, o quebra-cabeça seria entender um mundo de conhecimento perdido. Sem saber sua idade, os pesquisadores estavam trabalhando no escuro. Os materiais do livro, as páginas de velino, a tinta, os pigmentos, guardavam a chave. Os cientistas precisavam de uma maneira de perguntar ao próprio livro: quando você nasceu? A resposta mudaria tudo sobre como vemos esse mistério. A grande descoberta veio em 2009. Uma equipe da Universidade do Arizona recebeu permissão para realizar datação por radiocarbono em pequenas amostras das páginas de velino do manuscrito. O velino é feito de pele animal, que contém carbono. Ao medir a decadência de um isótopo radioativo chamado carbono 14, os cientistas podem determinar a idade de materiais orgânicos com notável precisão. É como um relógio molecular, marcando o tempo silenciosamente por séculos. O mundo esperou pelos resultados. Isso finalmente resolveria o enigma? O manuscrito seria exposto como uma farsa inteligente ou seria provado como um verdadeiro artefato histórico? O teste foi um momento de verdade para o enigmático livro. Os resultados foram impressionantes e definitivos. Os testes de datação por carbono mostraram que o velino foi feito de peles de animais preparadas entre os anos de 1404 e 1438. Isso situou o manuscrito firmemente no início do século XV, no coração do Renascimento. Era a era do nascimento de Leonardo da Vinci, de Joana d'Arc e dos experimentos de prensa de Johannes Gutenberg. Isso não era uma farsa moderna. Era um mistério genuíno de 600 anos. A tinta e as tintas também foram testadas e consideradas consistentes com os materiais usados durante aquele período. O livro era autêntico. Era um artefato real de uma época de grandes mudanças e descobertas. Essa descoberta aprofundou o enigma.
Saber que o manuscrito é do início dos anos 1400 o torna ainda mais intrigante. Esta foi uma época em que as bases da ciência moderna estavam sendo lançadas. No entanto, este livro contém conhecimentos que parecem vir do nada. Suas plantas não estão em nenhum guia de ervas do século XV. Seus mapas astronômicos não correspondem ao céu daquela época. O livro é um anacronismo, um objeto fora do lugar e fora do tempo. A datação por carbono nos deu um fato sólido em um mar de especulações. Mas esse fato não resolveu o mistério. Apenas tornou o quebra-cabeça mais difícil e mais profundo. Agora sabemos quando foi feito, mas o porquê e o que permanecem tão elusivos como sempre. A verdadeira alma do mistério do manuscrito Voynich reside em seu texto. O livro contém cerca de 170 mil caracteres, escritos em uma caligrafia apelidada de voynichese. À primeira vista, parece uma língua de verdade. Os caracteres fluem suavemente, como se tivessem sido escritos por alguém que dominava completamente o idioma. As palavras são separadas por espaços. O texto é organizado em parágrafos e segue uma direção consistente, da esquerda para a direita. Alguns caracteres aparecem apenas no início das palavras, outros apenas no final, assim como em muitas línguas reais. Ele possui todas as características visuais de um sistema de escrita genuíno e significativo. No entanto, não corresponde a nenhuma língua conhecida, viva ou morta. Criptógrafos e linguistas passaram décadas tentando decifrar o voynichese. Eles usaram todas as ferramentas à sua disposição, desde análises de frequência simples até algoritmos de computador complexos. Durante a Segunda Guerra Mundial, os mesmos decifradores que quebraram códigos militares alemães e japoneses tentaram decifrar o manuscrito. Eles falharam. Cientistas de dados modernos usaram inteligência artificial e aprendizado de máquina para analisar o texto. Eles também falharam. A língua parece obedecer à sua própria lógica interna, mas é uma lógica que ninguém consegue entender. Alguns padrões foram encontrados. Por exemplo, algumas palavras são repetidas frequentemente, o que é típico de línguas reais. Mas outros padrões são bizarros e diferentes de qualquer língua humana. Uma das características mais estranhas do voynichese é sua estrutura. Certas palavras aparecem repetidamente, às vezes 2 ou 3 vezes seguidas. Isso é altamente incomum. A entropia da língua, uma medida de sua aleatoriedade e complexidade, também é estranha. Parece mais simples e repetitiva que o latim ou o inglês, mas não é simples o suficiente para ser uma cifra de substituição básica. É como se o autor estivesse escrevendo com um conjunto limitado, mas muito específico, de regras que simplesmente não entendemos. Seria uma língua inventada, como o élfico de Tolkien, mas com uma gramática que não conseguimos deduzir? Ou é um código sofisticado projetado para ser inquebrável? O mistério do voynichese é o que torna o manuscrito mais do que apenas uma coleção de desenhos estranhos. O texto sugere que há informações reais escondidas nessas páginas. Ele nos instiga com a promessa de conhecimento. Se pudéssemos apenas ler as palavras, poderíamos entender as plantas estranhas, as mulheres se banhando e os mapas celestes. A língua é a chave, mas a chave está perdida e nem sabemos como é a fechadura. A escrita permanece uma língua fantasma, um testemunho silencioso de uma mensagem que se perdeu no tempo. Ela desafia nossa ferramenta mais básica para compartilhar conhecimento, a escrita, e a transforma em uma parede impenetrável. Além do texto indecifrável, o manuscrito Voynich é famoso pelas suas ilustrações. Esses desenhos estranhos, coloridos à mão, são o que dão ao livro seu caráter único. Eles são frequentemente divididos em 5 seções principais, cada uma sugerindo um assunto diferente. Mas os assuntos em si são um quebra-cabeça. A primeira e maior seção é a botânica. Página após página é dedicada a desenhos de plantas. No entanto,
Estas não são plantas que você encontraria em qualquer jardim ou floresta na Terra. Algumas têm partes familiares, folhas, caules, raízes, mas elas são combinadas de maneiras impossíveis. São plantas fantásticas, nascidas de uma imaginação que era incrivelmente criativa ou que descreviam uma flora completamente desconhecida para nós. A próxima seção é frequentemente chamada de seção astronômica ou cosmológica. Ela contém diagramas circulares que parecem mapas estelares, mandalas ou mapas do cosmos. Há desenhos do Sol, da Lua e de grupos de estrelas. Mas esses mapas celestes não correspondem a nenhuma constelação ou signo do zodíaco conhecido. Eles são preenchidos com padrões intrincados e, às vezes, incluem pequenas figuras. Seriam mapas de um céu alienígena? Seriam representações simbólicas de conceitos espirituais? Ou seriam simplesmente rabiscos elaborados? Assim como as plantas, eles parecem seguir um sistema, mas é um sistema que não reconhecemos. São belos, complexos e completamente desconcertantes. Talvez a seção mais famosa e bizarra seja a balneológica. Esta parte é preenchida com desenhos de pequenas mulheres nuas, geralmente com abdômenes proeminentes, banhando-se em uma rede de tubos e piscinas interconectados. O líquido em que elas estão se banhando é frequentemente colorido, de verde ou azul. As estruturas que ocupam são estranhas e elaboradas, parecendo um cruzamento entre um sistema hidráulico e formas de vida orgânicas. O que essas imagens representam? Estariam ilustrando um procedimento médico, como hidroterapia? Seria uma alegoria para a reprodução ou a alma humana? Ou seria algo totalmente diferente, um ritual ou prática de uma cultura ou culto esquecido? As imagens são ao mesmo tempo caprichosas e inquietantes. O manuscrito também contém uma seção farmacológica, que mostra partes isoladas de plantas, como raízes e folhas, ao lado do que parecem ser potes de farmácia. Isso sugere que o livro poderia ser um manual para a criação de medicamentos ou poções. E, finalmente, há uma seção de texto contínuo com pequenas marcas em forma de estrela nas margens, sugerindo receitas ou fórmulas. Cada seção aprofunda o mistério. As ilustrações não são aleatórias. Elas parecem organizadas e propositais. Mas o propósito está perdido para nós. Elas criam um mundo na página que é detalhado e sistemático, mas é um mundo que existe fora da nossa própria história e ciência. É uma galeria do impossível, uma janela para uma realidade perdida. Sem respostas claras, a imaginação humana, correu para preencher o vazio. Ao longo das décadas, inúmeras teorias foram propostas para explicar o manuscrito Voynich. Cada teoria, é uma lente diferente, através da qual se pode ver o mistério. Uma das ideias mais populares é que o livro seja uma enciclopédia herbal. Os desenhos detalhados de plantas sugerem que poderia ser um guia de plantas medicinais. Mas se sim, por que as plantas são irreconhecíveis? Talvez descreva a flora de uma terra distante e não descoberta. Ou talvez os desenhos sejam simbólicos, representando plantas de uma forma estilizada que não entendemos mais. Essa teoria é atraente, porque dá ao livro um propósito prático. Outra teoria convincente é que o manuscrito seja uma obra de alquimia. A alquimia foi a precursora medieval da química, uma mistura de ciência, filosofia e misticismo. Alquimistas frequentemente usavam códigos secretos e imagens simbólicas para proteger seu conhecimento dos não iniciados. Os diagramas estranhos, as mulheres se banhando, talvez representando processos de purificação, e os mapas celestes poderiam fazer parte de uma complexa alegoria alquímica. Se o manuscrito Voynich for um texto alquímico, seria um dos mais elaborados já criados. Seria uma grande obra descrevendo a busca pela pedra filosofal ou pelo elixir da vida.
escondida em uma linguagem que só um verdadeiro adepto poderia entender. Claro, existem teorias mais extraordinárias. Alguns sugeriram que o livro é obra de um místico religioso, documentando visões espirituais privadas. O mundo estranho retratado em suas páginas poderia ser um mapa de um reino celestial ou espiritual. Outros foram ainda mais longe. Poderia o manuscrito ser de origem extraterrestre? Um guia para um mundo alienígena deixado por visitantes de outro planeta? Essa ideia é emocionante, mas não há evidências que a apoiem. Os materiais do livro são inteiramente terrestres e do século XV. Ainda assim, a natureza alienígena de seu conteúdo mantém essa teoria marginal viva na imaginação popular. Isso mostra o quão profundamente o livro desafia nosso senso do mundo conhecido. No final das contas, toda teoria é apenas uma história que contamos para dar sentido ao desconhecido. O manuscrito pode ser um texto médico perdido, um livro de magia, um diário secreto, ou até mesmo uma brincadeira elaborada. Poderia ser o único documento sobrevivente de uma cultura esquecida ou de uma sociedade secreta. Cada possibilidade abre um novo mundo de especulação. A falta de uma resposta definitiva é o que permite que todas essas teorias coexistam. O manuscrito Voynich age como um espelho, refletindo as crenças e obsessões daqueles que o estudam. É um teste de Rorschach cósmico. O que você vê em suas páginas diz tanto sobre você quanto sobre o próprio livro. A história do manuscrito Voynich é também a história das tentativas de decifrá-lo. A busca para quebrar o seu código é uma saga de mentes brilhantes, obsessão incansável e, sejamos honestos, um fracasso consistente. A partir do momento em que Wilfrid Voynich adquiriu o livro, a corrida começou. Ele contatou os melhores criptologistas de sua época, especialistas que desvendavam mensagens codificadas com facilidade. Um dos primeiros foi William Newbold, professor na Universidade da Pensilvânia. Newbold alegou ter encontrado um código microscópico escondido nos traços das letras. Ele acreditava que o livro era obra de Roger Bacon e continha descobertas científicas incríveis. No entanto, seu método foi posteriormente desacreditado. Descobriu-se que ele estava vendo padrões que realmente não existiam. O século XX viu alguns dos mais talentosos decifradores de códigos do mundo aceitarem o desafio Voynich. William e Elizabeth Friedman, a lendária equipe de marido e mulher que lançou as bases da criptologia americana moderna, passaram anos estudando o manuscrito. Eles haviam decifrado cifras militares e diplomáticas complexas. Eram mestres em sua arte. Após uma análise minuciosa, eles concluíram que o manuscrito era provavelmente uma linguagem artificial ou inventada. Não era uma simples substituição para uma língua conhecida. Isso tornou a tarefa infinitamente mais difícil. Eles não conseguiram decifrá-lo. O livro havia derrotado os melhores. Esse fracasso apenas aumentou sua crescente lenda. Com o advento da era da computação, os pesquisadores ganharam um novo e poderoso aliado. Supercomputadores podiam realizar análises estatísticas complexas do texto em segundos, uma tarefa que levaria uma vida inteira para um ser humano. Pesquisadores alimentaram o manuscrito inteiro em máquinas, esperando que algoritmos pudessem encontrar os padrões ocultos que os humanos haviam perdido. A inteligência artificial foi usada para comparar a linguagem do Voynichês com centenas de idiomas conhecidos e escritas antigas. Alguns programas de IA sugeriram que poderia ser uma forma de hebraico perdido ou uma língua proto-românica. Essas alegações viraram manchetes, mas nenhuma levou a uma tradução verificável. O código permanece indecifrável. A busca continua hoje. Linguistas, historiadores, cientistas da computação e detetives amadores de todo o mundo colaboram online, compartilhando teorias e dados. Novos artigos são publicados a cada ano, cada um propondo uma nova chave ou uma nova interpretação. Um pesquisador pode sugerir que é um dialeto perdido da Ásia Central.
Outro pode argumentar que é uma taquigrafia elaborada para o latim. Mas cada solução proposta foi testada e considerada insuficiente. Nenhuma teoria conseguiu produzir uma tradução consistente e significativa de sequer um único parágrafo. O manuscrito permanece como um monumento aos limites de nossos poderes analíticos. Ele continua a nos desafiar, a nos provocar, a dizer: eu tenho um segredo. Você consegue encontrá-lo? Em meio a todas as teorias sobre línguas perdidas e conhecimentos secretos, existe uma que é ao mesmo tempo simples e francamente bem frustrante: a ideia de que o manuscrito Voynich é uma fraude completa e total. Essa teoria sugere que o livro não passa de um monte de bobagens sem sentido, inteligentemente projetado para parecer um texto real. Talvez um artista da enganação do século XV o tenha criado para vender a um patrono rico e ingênuo. O criador pode ter apenas escrito caracteres aleatórios que se pareciam com uma língua e desenhado figuras bizarras para fazer o livro parecer misterioso e valioso. Nessa visão, não há código para decifrar porque não há mensagem. O livro é um vaso vazio. Existem algumas evidências para apoiar a teoria da farsa. A língua do Voynich tem propriedades estatísticas que são diferentes de qualquer língua humana conhecida. Sua natureza repetitiva e estruturas de palavras estranhas podem ser o resultado de alguém gerando texto sem qualquer significado real por trás. As plantas e os mapas astronômicos não são reais. Então, por que a língua seria? Tudo pode fazer parte de uma fantasia elaborada. Criar um manuscrito falso dessa complexidade teria exigido imensa habilidade e esforço, mas não é impossível. O objetivo pode ter sido enganar alguém, como o imperador do Sacro Império Romano, Rodolfo II, um conhecido colecionador de objetos curiosos e ocultos que, segundo rumores, já possuiu o livro. No entanto, a teoria da farsa tem seus próprios problemas. Criar um manuscrito tão grande e internamente consistente seria uma tarefa incrivelmente difícil. O texto, embora estranho, não é completamente aleatório. Ele segue certas regras. Por exemplo, a escrita é feita com uma fluidez que sugere que o autor não estava apenas inventando enquanto escrevia. Parece que eles sabiam o que estavam escrevendo. Além disso, estudos recentes usando IA mostraram que o texto possui padrões linguísticos semelhantes a linguagens reais, padrões que um falsificador do século XV dificilmente conheceria ou seria capaz de replicar. O livro parece complexo demais e sutil demais para ser uma simples farsa. Este é o grande paradoxo do manuscrito Voynich. Parece real demais para ser uma farsa, mas parece estranho demais para ser real. Essa tensão é, honestamente, o que mantém o debate vivo. Se for uma fraude, é a farsa literária mais brilhante e bem-sucedida da história. Uma obra-prima por si só. Se for genuíno, representa um corpo de conhecimento, uma forma de ver o mundo, que foi completamente perdida para nós. De qualquer forma, o livro é uma obra-prima. É uma obra-prima da decepção ou uma obra-prima da sabedoria esquecida? A questão de farsa ou real não é simples, e a resposta pode ser muito mais complexa do que podemos imaginar. Hoje, o manuscrito Voynich repousa na Biblioteca de Livros Raros e Manuscritos Beinecke, na Universidade de Yale. Está catalogado como MS 408. É mantido em um cofre seguro, com controle de clima, protegido dos estragos do tempo. Mas não está escondido. Graças à tecnologia moderna, o manuscrito inteiro foi digitalizado em alta resolução. Qualquer pessoa no mundo com conexão à internet pode agora ver cada uma de suas páginas misteriosas. Você pode dar zoom na escrita estranha, examinar as flores impossíveis e refletir sobre as mulheres tomando banho. O livro está mais acessível agora do que em qualquer outro momento em seus 600 anos de história. No entanto, sua acessibilidade não quebrou seu silêncio.
A era digital criou uma comunidade global de pesquisadores do Voynich. Profissionais e amadores trabalham juntos, compartilhando suas descobertas em fóruns e sites dedicados ao enigma. Esse esforço colaborativo produziu uma quantidade enorme de dados e análises. Sabemos mais sobre as propriedades estatísticas do manuscrito, a estrutura de suas palavras e os pigmentos usados em suas ilustrações do que nunca. Mas essa montanha de dados não nos levou ao topo. Ainda estamos no acampamento base, olhando para um pico que parece impossível de escalar. Cada nova informação parece gerar mais perguntas do que respostas. O livro permanece um enigma, envolto em mistério, dentro de uma biblioteca. Qual é o futuro do manuscrito Voynich? Será que um dia será decifrado? Talvez uma nova descoberta forneça a chave. Uma pedra de Roseta para o Voynichese, encontrada em um arquivo esquecido. Ou talvez um avanço na inteligência artificial finalmente permita que uma máquina aprenda a língua e a traduza. Essas são as esperanças que mantêm a busca viva, mas também devemos considerar outra possibilidade. Devemos considerar a ideia de que o manuscrito Voynich talvez nunca seja compreendido. Seus segredos podem estar perdidos para sempre, sua mensagem destinada a permanecer em silêncio por toda a eternidade. Seu autor e seu propósito podem ser perguntas que a história não está mais equipada para responder, e talvez esse seja o seu valor supremo. Em nosso universo, somos movidos pelo desejo de conhecer, de explicar, de resolver. O manuscrito Voynich nos ensina uma lição diferente. Ele nos ensina a virtude da humildade. Ele nos lembra que o cosmos, e até mesmo nossa própria história humana, contém bolsões de mistério profundo que podem estar além do nosso alcance. O valor do livro não está apenas na resposta que ele pode conter, mas na maravilha que ele inspira. Ele nos encoraja a olhar o mundo com curiosidade e a aceitar que algumas perguntas são bonitas não porque podemos respondê-las, mas porque não podemos. O silêncio do manuscrito Voynich é um sussurro cósmico poderoso e duradouro.